Obrigado por teres vindo. Este Sintra em Foco. Olha, queríamos, antes de conhecermos quem é o Henrique, porque o Henrique tem aqui muita coisa, tem uma formação excelente, passou por várias universidades, mas primeiro queríamos, antes de conhecermos os teus projetos, queríamos que te apresentasses. Quem é o Henrique Santos? Uau! Bem, tenho trabalhado em gestão, produção de festivais e trabalho em vários projetos que pegam na cultura e tentam fazer com que a cultura possa ter um impacto. Basicamente isto. Muito bem. Olha, tu formaste em várias universidades, tens aqui um currículo espetacular, passaste por universidades em Lisboa, Londres, Bruxelas, Florianópolis. Como é que é experimentar estas universidades todas e que diferenças é que tu encontraste na formação em universidades como Lisboa, Florianópolis e por aí? Tem sido uma experiência que se complementa. Ainda continua? Continua, sim. Quer dizer, agora veio a pandemia, mas eu há 2 anos estava em Bruxelas, estava lá a acabar o meu mestrado na Universidade Livre de Bruxelas e, entretanto, vim para Portugal com o intuito de ficar aquelas 2 semaninhas que toda a gente achava que ia durar a pandemia. Passados 2 anos estou aqui, portanto, e entretanto envolvi-me noutros projetos que me manterão aqui por algum tempo, mas é para já um interregno. O objetivo era regressar a Bruxelas? Eventualmente, mas acima de tudo continuar a estudar e continuar a aprender. Ok. Em todos estes sítios onde estiveste, quais foram os que mais te marcaram? É difícil para mim nomear um sítio. A minha paragem em Londres foi muito importante. Calhou-me aqui num momento em que estava a desenvolver-me ainda muito enquanto a pessoa. Não quer dizer que esse processo não dure para sempre, mas foi uma estadia muito importante. Londres é uma cidade fascinante, estimulante, que é também um caldeirão cultural em que se conhecem pessoas do mundo inteiro. E foi talvez uma das estadias que me preencheu mais, sendo muito difícil fazer. A estadia em Bruxelas foi também fantástica, como todas as outras. Claro. Tu és um jovem, mas tens uma formação magnífica. És formado em Gestão Cultural pelo SCTE, estagiaste no Gabinete Português de Informação das Nações Unidas em Bruxelas. Mas em que é que esta experiência tem contribuído para a tua formação como pessoa e como agente social? Bem, começando pelo mestrado, o mestrado foi talvez uma das aventuras mais importantes dos últimos anos, em que tive a oportunidade de ficar a conhecer bem realidades diferentes, neste caso a belga e a portuguesa, naquilo que toca às políticas culturais, às políticas governamentais para a cultura e o impacto que as atividades culturais podem ter na formação de uma sociedade mais tolerante, mais aberta e também mais feliz, no modo geral. Entretanto, no último ano, tive essa oportunidade de estagiar com as Nações Unidas no Gabinete Português de Informação em Bruxelas, sendo que o estágio acabou por ter uma vertente muito remota, porque calhou no pico da pandemia, foi maioritariamente feito à distância. Estavas aqui? Sim, não é? Exatamente. A trabalhar remotamente, não é? Remotamente, sim, mas foi uma grande oportunidade para entrar em contacto e ficar a conhecer melhor por dentro tudo aquilo que é o trabalho da ONU, de todas as agências da ONU, desde o plano humanitário ao plano ambiental, mas também cultural, científico, enfim. Olha, vamos falar sobre a orquestra, a Orquestra Todos, que foi fundada em 2011. Exatamente. Não é? Mas que tem aqui uma história curiosa, porque antes de sabermos mais pormenores, queria que nos falasses sobre a composição desta orquestra. Como é que esta orquestra foi composta? Como é que vocês escolheram, portanto, os jovens que compõem esta orquestra Todos? Então, a Orquestra Todos é, no fundo, um coletivo intercultural composto por músicos de todo o mundo que vivem ou estão de passagem ou vivem em Lisboa. Começou em 2011, como sabes, no Festival Todos, e foi composta à imagem de uma orquestra italiana. Já existe a Itália. Sim. Exatamente, que é a Orquestra di Piazza
Piazza Vittorio, uma orquestra que tem como objetivo... do Major Mário, não é? Mário Tronco. Do maestro Major, não, do maestro Mário Tronco. Não é? Exatamente. Mário Tronco e o Pino Picorelli. E, portanto, foi uma orquestra que foi criada à imagem desta orquestra italiana e que muito rapidamente ganhou vida própria em Lisboa, sendo um projeto em constante mutação. A orquestra raramente toca, ao passar dos anos, com a mesma formação. Isso faz parte do ADN da orquestra. Que se foi... As pessoas passam pela orquestra, é isso? Exatamente. Há pessoas que fazem parte, por exemplo, olhando para a composição atual, há pessoas que integram a orquestra desde o seu berço, estão lá desde 2011, e há pessoas que foram, por exemplo, neste último concerto que tivemos, convidados única e exclusivamente para este concerto. Essa mutação, essa evolução, faz parte do ADN do projeto. E as pessoas acabam por se juntar à orquestra de uma forma muito orgânica ou por convite, muitas vezes para substituir alguém e acabam por ficar, ou de uma forma mais estruturada, como aconteceu em 2019, em que fizemos uma open call e aí sim houve uma reestruturação da orquestra, fizemos uma espécie de... fizemos audições mesmo, ouvimos músicos fantásticos de todo o mundo a viver em Lisboa, dezenas e dezenas de músicos. Principalmente imigrantes. Principalmente, sim, maioritariamente imigrantes, sim. Porque isso, quer dizer, faz esse parte, o objetivo social da orquestra é esse. É o ADN da orquestra. O que é que o maestro viu em Lisboa que o levou a formar aqui também portanto, a orquestra que ele já tinha fundado em Itália? A diversidade que ele viu por aqui, é isso? Sim. Lisboa, o Festival Todos e a Orquestra Todos nasceram ambos no Intendente, no Largo do Intendente em 2011. Por aqui, é isso? Uma das zonas de Lisboa mais conhecidas pela sua multiculturalidade e pela diversidade humana e riqueza cultural de pessoas que vivem ali. Uma zona em que, onde a mediação intercultural é fundamental e deve ser um dos maiores objetivos, mas que é também uma das suas principais riquezas, e eu penso que terá sido esse contacto levantado pelo Festival Todos, que se presta exatamente a celebrar essa diversidade. Todos estes ingredientes são de ter motivado a criação da orquestra no seu berço. Eu lembro-me quando creio que era essa orquestra, a Orquestra Todos, em que foram buscar jovens à Cova da Moura, foram buscar jovens principalmente a bairros sociais, os chamados bairros desfavorecidos, não é? Houve esse intuito, sim. Houve esse intuito. E os jovens deram uma grande resposta a isso. Sim. Creio que sim. Aliás, a evolução da orquestra fala por si nesse campo, não é? Ok. Olha, diz-me uma coisa, o repertório da orquestra é composto por quê? Que obras é que se toca? Qual é o repertório e como é que os jovens aprendem todo aquele repertório? Só que uma pequena correção, há membros da orquestra que não são jovens, no sentido de, ou seja, há, principalmente os músicos que já fazem parte, há um espírito jovem na orquestra, mas que não é necessariamente, há outros projetos musicais que têm de facto esta exclusividade de serem só jovens. Com jovens. Neste caso são músicos profissionais, além do mais. Não há nenhum músico da orquestra que não seja músico profissional. Isto na questão do standard de qualidade e de profissionalismo que é essencial e sempre foi essencial para participar na orquestra. Mas o que é que me tinha perguntado? O repertório. O repertório tenta conjugar elementos dos vários cantos do mundo, sempre numa abordagem de mistura e de fusão. Acaba por passar... Podemos ouvir sons africanos, sim, juntamente com sons brasileiros, europeus, tudo isso, sim, não é? Exatamente. É como pensar num prato, como cozinhar um bacalhau à Brás com elementos do mundo inteiro. O som da orquestra acaba por ser uma receita com ingredientes, especiarias de todas as partes do mundo, e o repertório reflete ou tenta refletir isso mesmo. Muito bem. Esta orquestra tem feito atuações no país, tem ido lá para fora. Como é que tem sido o percurso desta Orquestra Todos? O percurso tem sido irregular. Principalmente, eu posso falar mais do momento a partir do qual eu comecei a acompanhar a orquestra com mais proximidade, que foi desde a sua reestruturação em 2019, em que entraram muitos músicos e se juntaram. Sim, exatamente.
e se juntaram a alguns que já faziam parte. Mas a orquestra tem tido um caminho desde a sua fundação. Nos primeiros anos teve muitas atuações dentro e creio que fora de Portugal também. Depois teve um período em que... Eu lembro de uma atuação, peço desculpa, lembro de uma atuação na Casa da Música, não é? No Porto. Não estou recordado, não estava... É possível que sim, imagino que sim. Mas, e depois, entretanto, houve um período em que, estando ligada sempre ao Festival Todos, creio que terá atuado sempre em setembro no Festival todos os anos. E desde 2019, com a entrada de um novo maestro português, neste caso, maestro Carlos Garcia, que tem liderado a orquestra desde então, tem sido feito um esforço no sentido de voltar a pôr a orquestra nos trilhos para tocar mais vezes ao longo do ano, como felizmente aconteceu no último ano e neste ano que está a começar. Porquê é que houve essa alteração? O maestro italiano cansou-se de andar a viajar de Itália para Lisboa, de Lisboa para a Itália, ou não, eu creio o que é que aconteceu? Não, eu creio que a própria logística de um projeto que se quer acontecer regularmente requer que haja uma presença de liderança, claro, no território. Este tipo de projeto depende muito desta proximidade humana e desta liderança próxima. E, de facto, a participação, a liderança portuguesa, digamos assim, com uma presença de uma pessoa que não é por ser portuguesa, é por estar em Portugal e por estar fisicamente, claro, aqui, facilita muito que a orquestra atue fora do festival, neste caso. Claro. Uma orquestra como esta tem que ter apoios, não é? Pronto, apoios financeiros, apoios logísticos. Que apoios é que vocês têm? Eu sei que a Fundação Gulbenkian é um dos vossos principais padrinhos, se não o principal, não é? Começou por ser, sim. Nos primeiros anos foi um apoio importante, já há alguns anos que não é. A orquestra, exatamente, também foi sendo colocada muito como estando anexada ao Festival Todos, porque faz parte da sua... E, portanto, durante os últimos anos tem estado muito ligada também a esse nível, ao Festival Todos, que é um projeto promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, e, portanto, estando sempre com essa dependência, digamos assim, do ponto de vista dos apoios, da dependência em relação ao Festival Todos. Em 2020 foi feita uma candidatura para celebrar os 10 anos da orquestra, que venceu um financiamento da Direção-Geral das Artes, e que permitiu fazer aqui uma pequena turnê. Foi nesta pequena turnê, aliás, que nos aproximou aqui a Sintra, com o último concerto aqui no Olga Cadaval. E, portanto, tem sido assim, que nos aproximou aqui a Sintra, sim, senhor, com o último concerto aqui no Olga Cadaval. Toda esta mistura cultural que veio aqui enriquecer esta orquestra, com certeza que, e já respondeste mais ou menos a isto, que trouxe alguns sinais. Aliás, no estrangeiro, esta orquestra com certeza que já tem sido notada. Sim, tem, muito frequentemente recebemos contactos de pessoas interessadas de outros países que tropeçam no projeto da orquestra. Agora, recentemente, estamos a tentar fazer uma comunicação mais permanente ao longo do ano, que também nos permite aproximar mais de projetos estruturantes a nível internacional. Mas sim, há esse interesse. Olha, e eu faço esta pergunta a quase toda a gente que aqui vem, esta questão da pandemia, em que é que prejudicou, calculo, prejudicou e muito o funcionamento da orquestra Todos, não é? Prejudicou como prejudicou todos os projetos culturais do setor da cultura português. Não, acho que o impacto que a pandemia teve aqui foi o mesmo, foi o facto de não se saber quase até à última da hora se o Festival Todos de 2020 ia acontecer, foi termos acreditado nesse ano que o facto de termos resistido e tentado fazer o festival na mesma e de ter levado avante a nossa missão, acreditámos que tinha ficado ali e afinal tivemos um 2021 em que o desafio foi tão grande ou maior. Portanto, neste momento, não fazendo futurologia, acho que é um desafio que assumimos e com o qual não estamos para já a deitar foguetes, porque pode ainda estar connosco em 2022, esperemos que não. Olha, fala-nos de próximas atuações, onde é que a Orquestra Todos vai estar presente num futuro próximo? Sim, então, uma questão importante aqui sobre os últimos concertos,
que é, nós tivemos nos últimos concertos em Oeiras e em Sintra, tivemos o privilégio de receber em palco o Fazel Ustad, que é um citarista afegão, acolhido pelo Conselho Português para os Refugiados em Lisboa, em Loures, na verdade. Foi um privilégio recebê-lo em palco e é, acima de tudo, um compromisso recebê-lo no nosso país. E o futuro da orquestra passará muito, e por agora o futuro breve, pela inclusão tanto da orquestra como do festival, de músicos e artistas refugiados, nomeadamente do Afeganistão, que estão em Portugal e são pessoas pertencentes a uma comunidade de músicos profissionais e professores no Afeganistão. Portanto, músicos... O que é que eles contam? Peço desculpa interromper. Eles lá no Afeganistão, nos últimos tempos, por causa dos talibãs, eles tiveram que deixar de fazer música, não é? Ou se faziam às escondidas. Sim. O que aconteceu foi que o Instituto de Música do Afeganistão, que é um instituto de enorme qualidade que existia no Afeganistão, o diretor desse instituto foi obrigado a pegar nos músicos, no fundo, e fugir para o Qatar. E depois tiveram uns meses no Qatar e Portugal, o governo português, deu o sinal de que se disporia a acolher parte desse instituto em Portugal, e eles estão neste momento numa situação provisória, como todos os refugiados acolhidos pelo Conselho Português de Refugiado, numa situação eternamente provisória, em que os seus maiores talentos e aquilo que os torna especiais, não só como profissionais, mas como pessoas, está em suspenso. E são obrigados a viver numa condição de não saber nada sobre o que é que se vai passar amanhã. E o que é que fazem na vida eles para sobreviver? Neste momento estão acolhidos pelo Conselho Português do Refugiado e isso garante-lhes um mínimo dos mínimos para a sua sobrevivência, de comida, roupa e roupa lavada para a cama. Mas é uma situação que merece e requer urgente adereço, porque tratam-se de profissionais altamente qualificados, não por uma questão de estrita solidariedade. É preciso valorizá-los e não deixar que caiam muitas vezes, que é o que acaba por acontecer, numa situação de profissional não digna, em que a sua situação de irregularidade e a incapacidade, muitas vezes, de comunicação os mergulha necessariamente. Nós estamos a passar aqui pela questão da guerra, a guerra portanto, entre a Rússia e a Ucrânia. Tanto a Ucrânia como a Rússia são países culturalmente muito fortes e onde nós temos também aqui grandes comunidades, tanto russas como ucranianas. Vocês têm tido contacto com essas comunidades? Têm tido contacto com os artistas dessas comunidades? Sim, a orquestra todos integra o Marian Yachik, o nosso violinista, é ucraniano. Um violinista fantástico, virtuoso, residente em Portugal há já uns anos. E no último concerto no Centro Cultural Olga Cadaval, aqui em Sintra, tivemos à última da hora decidiu-se incluir no repertório uma canção de embalar ucraniana. Exatamente, estávamos a 2 ou 3 dias desta investida da Rússia, desta invasão da Rússia sobre a Ucrânia. E foi um momento, de facto, emocionante e inesquecível, mas agora falta a parte do compromisso que, até à data, o Governo parece estar, pelo menos ao nível das palavras, comprometido com o acolhimento desta enorme vaga de refugiados que se prevê. Já muitos chegaram a Portugal e chegaram, inclusivamente ontem ou anteontem, se não me engano, foram recebidos no aeroporto de Lisboa. A comunidade e os, não só de portugueses como de residentes em Portugal. Se vierem músicos, vêm enriquecer, não é? Se vierem músicos, sim, todos vêm enriquecer. Eles têm uma grande qualidade, não é? Sim. Todos os cidadãos virão enriquecer e, acima de tudo, há um dever de solidariedade que não só o Governo, mas as próprias comunidades têm mostrado estarem preparados para honrar. Tem havido uma mobilização brutal da parte da sociedade civil, de associações e organizações, no sentido de, pelo menos, manifestar solidariedade para com estas diferentes vagas e, mais recentemente, com a vaga de refugiados ucranianos. Veremos se esse compromisso é honrado. Como é que tu, estando aqui
ao longe vês o que se está a passar na Rússia e entre a Rússia e a Ucrânia, e que influências é que poderá ter no futuro, não só a nível político, isso não nos interessa, mas também a nível cultural, porque são povos muito idênticos e que culturalmente são muito iguais. Sim. Se calhar não, quer dizer, vai haver necessariamente uma leitura, uma reconfiguração dos equilíbrios geopolíticos a nível mundial que derivam disto. Mas do nosso ponto de vista, parece-me que o fundamental é de facto Portugal se continuar a seguir uma linha de se mostrar aberto a receber e a abrir as portas a quem de facto são as vítimas deste conflito, desta guerra. E eu penso que, deste ponto de vista de quem está deste lado, deve ser esse o nosso maior foco agora. Acolher quem vem e quem precisa de ajuda, não sei o quê. Olha, estamos quase a terminar esta nossa conversa. E queria que tu falasses um pouco como é que vai ser o futuro, o que é que vocês têm mais ou menos programado para um futuro próximo. Não só a nível da orquestra, mas também a nível da tua vida profissional. Então, começando pela orquestra. A orquestra está neste momento em estúdio a gravar 4 temas. Boa. Isto é um enorme... Isto é motivo para festa, porque já desde 2012, salvo erro, ou 2013, quando saiu o último álbum, que a orquestra não está em estúdio a gravar temas. Quantos álbuns é que vocês já têm? Um álbum só? Sim. Okay. Portanto, esta é a segunda vez que a orquestra entra em estúdio para gravar temas, e estamos a gravar 4. Estão a ficar, eu sou suspeito, mas estão a ficar incríveis. E... Tu és músico também? Sim, estudei música, mas não sou músico profissional. Não sou um amante. Não participas? Não. A nível musical, não. Em termos do futuro, é importante saber que a orquestra vai atuar este ano no Festival Todos 2022, que já tem datas confirmadas. Quando é que são? O Festival Todos vai acontecer entre dia 1 e 11 de setembro. Onde? Este ano, na zona de Santa Clara, que é uma freguesia lisboeta que conjuga a Meixoeira e a Charneca. É o segundo ano em que o festival está nessa freguesia. Okay. Começou o ano passado com... Porquê? Foram eles que vos abriram as portas? O Festival Todos é um festival nómada que de 3 em 3 anos muda de juntas de freguesia. Okay. Começou Lisboa? De Lisboa, sim. Começou ali no Intendente Martim Muniz, esteve depois 3 anos em São Bento, 3 anos no Campo Mártires da Pátria, 3 anos em Graça São Vicente, e o ano passado aterrou em Santa Clara, que é uma zona muito diferente das zonas anteriores, por ser uma zona periférica de Lisboa, onde por não ser central não há turismo, não há tuk-tuks, há, e sim, uma diversidade humana brutal, comunidades do mundo inteiro que ali vivem, e uma zona que muitas vezes está esquecida pelo poder político, e não apenas, mas também pelo setor cultural, por ser uma zona onde praticamente ninguém investe e há muito poucas coisas a acontecer. No ano passado este contacto foi muito interessante. Este ano vamos ter uma série de projetos comunitários, como sempre. Vamos ter este concerto da Orquestra Todos. Vamos ter projetos feitos com a comunidade de teatro, muito concentradas também na zona da Charneca e no Largo das Galinheiras, que é uma zona de uma diversidade também, de uma riqueza humana brutal. Vamos ter mais uma vez o envolvimento de refugiados do Conselho Português de Refugiado, um projeto na Escola Maria da Luz de Deus Ramos, Mão das Águias, que é do encenador Miguel Jesus, que vai trabalhar com crianças de diversas nacionalidades e religiões daquela zona. Um projeto do músico Pedro Salvador, chamado Encontra-te Comigo no Carrossel, que vai reproduzir o imaginário dos carrosséis antigos, muito presentes ali naquela zona ainda, e criar um concerto comunitário com vários participantes. Um projeto num velho cinema, que era um cinema piolho, chamado Cine Estrela. Piolho no Rossio? Havia vários, não é? Havia vários, sim. E um deles era ali, e o ano passado o festival deparou-se com aquele cinema já completamente em ruínas, e portanto um dos projetos estruturantes de todos este ano. E com filmes pouco recomendáveis, não? O cinema não está em atividade já há muito tempo. O ano passado foi ressuscitado, entre aspas, para um projeto
realizado no âmbito de todos e conduzido pela Raquel Belchior. Enfim, vamos ter uma série de mais uma vez, um programa rico de teatro, música, dança, de cinema, e muito trabalho acima de tudo com as comunidades locais, sempre com o intuito de promover e celebrar a diversidade em proximidade. Este ano ainda reforçada essa proximidade, portanto vai ser uma edição muito especial em que, além do mais, temos aqui uma parceria com a temporada cruzada Portugal-França. O que é isso, temporada? É um projeto entre Portugal e França que celebra relações culturais entre os dois países e que integra uma série de festivais e organismos culturais, um deles em Portugal e em França. Um deles é o Festival Todos. Isso vai permitir trazer, enfim, criar aqui uma lógica de intercâmbio de artistas. Vocês vão lá? Vocês vão lá? Vem cá enfim, não vou agora desvendar, mas vem cá uma iniciativa muito interessante. Aproveito para já agora fazer aqui só o link para o site do Festival Todos, para o caso de alguém querer acompanhar a programação, que vai começar a ser agora divulgada. www.festivaltodos.com www.festivaltodos.com. Sim, senhor. E em relação ao Henrique Costa Santos, além de estar envolvido nestes projetos, está à espera de regressar a Bruxelas? Por agora não, por agora estou bem aqui, estou envolvido em uma série de projetos culturais. Aqui muita coisa, isto é... Sim, todos eles muito estimulantes, e estou neste momento também muito comprometido com ver se a cultura tem aqui um papel na recuperação da pandemia e em todas estas causas de que tivemos a oportunidade de passar, ainda que fugazmente, ao longo da entrevista. Achas que o Governo tem dado apoio à questão cultural? Porque toda a gente se queixa que a cultura é quase sempre o parente pobre dos governos. Sim, não é sequer uma questão de achar, é um facto. É um facto. Eu tive a oportunidade na minha tese de mestrado de comparar realidades culturais muito, muito diferentes, pelo menos a nível da União Europeia, e quer dizer, é concretamente possível dizer que o investimento cultural ao longo dos anos, nos últimos 20 ou 30 anos, estatal, português, em comparação com outros países mais ricos, mas aqui em percentagem do PIB, é inferior, é factual. Enquanto não houver um investimento não só que não se prende única e exclusivamente com a questão do Orçamento de Estado, mas pode começar no Orçamento de Estado, chegarmos aos tais 1% para a cultura, enquanto não houver este investimento, este reconhecimento da importância e da centralidade do trabalho dos agentes culturais e das instituições culturais na sociedade portuguesa, é muito difícil corrigirmos grande parte dos problemas que estão na boca de toda a gente. E uma das causas mais importantes, um dos papéis mais importantes, está aqui, está em cima da mesa, esteve aqui durante a entrevista inteira, tem a ver com esta questão da promoção da diversidade, da criação de uma sociedade mais tolerante e de pôr pessoas diferentes, com backgrounds e culturas diferentes, em contacto umas com as outras, porque é daí que surge a tolerância, é daí que surge a compreensão, e grande parte dos problemas sociais resultam daí, muitas vezes. Claro, porque não há um conhecimento do outro, ou pelo menos não há um investimento para que se conheça melhor o outro, não é? Sim, esta diferença, nos últimos dias tem-se ouvido muito nas notícias a alegação de que há aqui uma diferença na forma como os refugiados ucranianos estão a ser olhados e refugiados de outras vagas, nomeadamente de países do Médio Oriente ou de África, que têm a ver aqui, está a ser muitas vezes posta aqui a luz na diferença que há entre o tratamento que se dá a uma vaga e o tratamento que se dá a outra vaga. Até se fala aqui de questões raciais. Exatamente. É obviamente condenável qualquer tipo de discriminação que seja feita com base, neste caso, na etnia, mas ao mesmo tempo é compreensível que as pessoas aqui, a sociedade civil, tenham uma proximidade maior com o povo ucraniano, por terem contactos ao longo da sua vida. Toda a gente tem ou um amigo ou alguém familiar, o que quer que seja. Aliás, a comunidade ucraniana chegou a ser a principal comunidade estrangeira em Portugal, não sabia disto, fiquei a saber há dias. Sim, já foi. Do que, por exemplo, com
uma vaga com uma comunidade, com uma guerra que acontece na Eritreia, não é? É que muitas pessoas não sabem situar a Eritreia no mapa, nunca conheceu nenhum eritreu. E portanto isto para exemplificar sobre como esta proximidade, sobre como cultivar a proximidade com culturas diferentes, faz com que as pessoas depois se sintam mais solidárias e faz com que as compreendam e faz com que se sintam mais próximas e atuem mais. Muito bem. Estavas a dizer que para já estás envolvido nestes projetos, à espera do regresso a Bruxelas, mas para já queres ficar por aqui, porque já tens aí muito trabalho e muita coisa a fazer, não é? É verdade, sim. Por agora estou por aqui. E o Henrique, a sua vida pessoal, como é que fica? É envolvido em todos estes projetos? Há tempo para teres uma vida pessoal? Não queremos saber a tua vida pessoal, mas saber se há tempo para ti também. Tem de haver, sim. Não tanto como a minha avó gostaria. O que é que ela gostaria, a avó? Gostaria que eu dormisse mais, gostaria que eu comesse melhor, mas há tempo, há sempre tempo. Há tempo para tudo, não é? Sim. E a causa merece. Claro. Muito bem. Henrique, foi um prazer estar contigo aqui. Obrigadinho por teres vindo ao Centro em Foco. E espero que continues aí com o teu trabalho e que num futuro próximo venhas aí com mais novidades, com a orquestra todos, com a orquestra 1, com as orquestras todas que tu queiras. Vires aqui dar as tuas novidades. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado.